Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós teremos mais uma aula extra sobre metodologia do ensino científico, metodologia da pesquisa e do trabalho científico, né? Que é a nossa disciplina que chama-se METEP. E antes de nós iniciarmos nossa aula extra, eu vou estar passando um vídeo institucional para vocês, tá bom? Logo mais eu já retorno, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, pessoal, tudo bem? Só um segundinho que eu já vou olhar aqui a lista de chamadas, já estarei enviando para vocês, tá bom? Deixa eu até encurtar o link, que eu acredito que daí dê certo e vocês já vão me dando um feedback, tá bom? Ó, lista de chamada, tentam clicar, por favor. Aqui. Isso, aí vocês podem me dando um feedback, tudo bem, pessoal? Pessoal, então, como a nossa aula extra ela é rapidinha, né? Eu vim trazer aqui para vocês é, uma revisão sobre a abordagem do nosso método científico, né? Então, desculpa, pessoal. Então, pessoal, o método científico, né, a nossa disciplina METEP, ela favorece a questão de como nós podemos estar abordando uma pesquisa. Então, essa pesquisa ela pode ser por meio de observação, ela pode ser por meio de formulação de hipóteses. Então, basicamente, aquela pesquisa que é chamada de referências bibliográficas, né, que nós temos ali uma série de artigos publicados, de artigos pesquisados, ela é chamada basicamente, né, de uma pesquisa bibliográfica. Então, o que significa isso? Que alguns autores, eles já tinham feito essa publicação, né, pesquisou um determinado tema por meio de artigos, por meio de textos, resumos científicos e acabaram publicando. Então, para você conseguir escrever um artigo, você foi em busca das próprias respostas que eles já haviam publicado. Tá? Então, nós temos também aquela pesquisa que muitas vezes ela necessita de hipóteses, né? Então, muitas vezes essa pesquisa nós utilizamos na questão do uso em laboratório, por exemplo. Né? Se você quer, por exemplo, criar um iogurte por meio de uma planta medicinal, por exemplo, né? Uma ideia que eu tive aqui para dar um exemplo para vocês. Nós temos que estar fazendo testes, né, com algumas plantas medicinais para verificar qual princípio ativo pode ser feito, por exemplo, aquele iogurte, tá? Então, eu vou estar testando, né? Por exemplo, assim, o chá de boldo, né? Eu também posso estar criando um medicamento. Então, eu vou testar várias concentrações do boldo para que assim eu consiga formular hipóteses. Essas hipóteses, elas são testadas geralmente em animais para depois serem testadas em humanos e daí sim que a gente vai ter ali um medicamento final, tudo bem? E dentro desses projetos de pesquisas, né, nós temos um que é o principal, que vocês acabam também realizando aqui na Unifatesc, que é o chamado TCC, ou Projeto de Pesquisa Científica. Então, basicamente, né, quais que são
Obrigada, gente, pelo feedback, tá, Aline? Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Eu só não estou interagindo com vocês justamente porque a nossa aula extra é curtinha, mas eu fico muito feliz, né, que de pessoas de muito longe, pelo jeito, né, pelo próprio link aqui eu consigo muitas vezes ver o nome da pessoa, né, e os outros cursos que estão me acompanhando, e é um grande prazer estar aqui com vocês, tudo bem? E muito obrigada pelo feedback, tá bom? Clarice, obrigada também, tá? Pelo feedback de vocês. Isso é bem importante para a gente que está aqui desse lado. Pessoal, então, outro projeto muito importante que também vai da própria preocupação, né, de vocês estarem realizando também o TCC, são esses passos que nós devemos seguir. Então, na aula ao vivo e na aula de revisão, eu deixo claro e eu trago até um modelinho de projeto de pesquisa, basicamente para vocês estarem criando de vocês, tá bom? Então, basicamente, para que a gente consiga escrever um projeto de pesquisa ou um TCC, nós precisamos seguir alguns passos. Então, esses passos são: o primeiro, a escolha do tema. Então, você pode, por meio de um artigo, de uma publicação de um determinado autor, ir lá e buscar um tema que já foi publicado, né? E daí eu vou jogar aqui novamente. E daí estar, por meio daquela pesquisa, você conseguir escolher um tema. Depois, o que é a revisão de literatura? A revisão já diz, né? Então, revisar. Você vai buscar ideias de alguns autores, você vai pegar aquelas ideias, citações, e vai sempre referenciar para não dar plágio, e vai descrever outros autores que escolheram o mesmo tema que você. Por exemplo, se você escolheu o tema, vamos pegar a disciplina Psicologia da Educação, e eu escolhi o tema Transtornos de Aprendizagem. Então, o tema é transtornos de aprendizagem. O que é revisão de literatura? Eu vou buscar diversos artigos, diversos trabalhos que já foram publicados sobre transtornos do ensino e aprendizagem. Então, eu vou trazer autores renomados que já falaram sobre aquele tema, já falaram sobre aquela pesquisa, vou fazer citações e eu vou poder usar a ideia de outros autores, desde que a gente consiga referenciar. Então, basicamente, uma dica que eu dou aqui para vocês é vocês colocarem uma citação e explicar um parágrafo com a palavra de vocês. Colocar uma citação e explicar com as palavras de vocês, para que não dê plágio e daí vocês consigam interpretar as outras citações que vão sendo no decorrer da pesquisa. A justificativa, você vai descrever o porquê você escolheu esse tema. Então, um dos exemplos, né, que eu estou dando aqui para vocês, que é dos transtornos de aprendizagem, você pode continuar assim, né? Esse projeto teve como justificativa a escolha do tema, justamente por ter passado por um período pós-pandêmico, no qual as crianças, elas não tinham mais aquela interação social, elas começaram a ter a dificuldade no ler, no aprender, e foram diagnosticados muitos mais transtornos de aprendizagem devido a essa pós-pandemia. Então, você vai justificar o porquê você está escolhendo esse tema, né? Por que esse tema é tão importante para você? Então, você vai lá e vai fazer uma justificativa. O item 4, você vai colocar a formulação do problema de pesquisa. Geralmente, pessoal, esse item 4, ele vem por meio de uma pergunta. Ele é baseado em uma pergunta, né? Então, a minha pergunta, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, eu poderia descrever: por que os transtornos de aprendizagem tiveram tantas consequências diante da pandemia? Né? Então, é uma pergunta. Geralmente, essa formulação do problema de pesquisa, ela fica mesmo no formato de uma pergunta, tá? No tópico 5, nós temos metodologia. Metodologia já vem da palavra método, né? Então, a metodologia, como que você vai fazer essa atividade? Estarei fazendo essa atividade por meio de pesquisa bibliográfica. O que significa isso? Que você vai utilizar os outros autores que você já estudou, que você já leu, que já publicaram, ou às vezes você vai fazer uma pesquisa de campo. O que é pesquisa de campo? Fazer uma entrevista, por exemplo, com os alunos em uma determinada escola, verificar quais alunos têm os transtornos. Então, o método é como que você vai realizar essa pesquisa. 6, análise e discussão dos resultados. Então, o item 6, ele vai falar basicamente, né, qual foi a sua análise e discussão, né? Então, basicamente, eu fiz um estudo de campo, e daí eu vi que 20% de tantas crianças tiveram muitas dificuldades, foram diagnosticadas com algum transtorno de aprendizagem. Então, o item 6,
ele é mais utilizado quando você também utiliza a hipótese, a análise, ou se não, você já pode ir direto para a conclusão, porque a conclusão vai ser de referências bibliográficas. Se você foi, né, e realizou somente a pesquisa em revistas, artigos científicos, você vai direto para a conclusão. O item 6 e depois o item 7 basicamente é utilizado, mas conforme você realiza testes, hipóteses em laboratório, no qual vai gerar uma análise ou um resultado. Geralmente articulado com a pesquisa de campo, que muitas vezes você pode optar por escolher realizar uma atividade, né, que é a pesquisa de campo numa escola, em um ambiente, ou também você também pode somente fazer a pesquisa é, no seu próprio material, na publicação de alguns autores, em artigos renomados, em sites, buscando assim sempre uma pesquisa segura e fontes confiáveis, tudo bem? E a conclusão, basicamente, né, é os itens que nós precisamos ali para finalizar. E lembrando, o item 8, vocês devem colocar as referências, de onde vocês tiraram, quais autores, tá bom? Pessoal, olha, eu fiquei muito feliz, o Vitor de Aquirá, Ceará, o Daniel de Olinda, Pernambuco, a Aline Ferreira de Campina Grande, a Liliane de Ipatinga, Minas Gerais. Muito legal, gente. Muito obrigada. Pessoal, então, realmente é essa a nossa aula extra, tá? Quem quiser me seguir ali no Instagram, Prof. Fabiana Demiso, né? Vou estar muito agradecida também. Agradeço vocês, desejo a todos e a todas uma boa semana, uma semana de bênçãos e encontro vocês até mais, tá bom? Qualquer dificuldade, vocês podem estar ali na opção falando com o tutor, tudo bem? Segue a lista de chamada, um grande abraço e boa semana para vocês. Até mais, pessoal. Aline, obrigada, tá, Aline? Ó, um grande abraço, um grande beijo para você, tá? Até mais. Fica com Deus. Obrigada pelo feedback.